Vamos orar? Vamos falar com Jesus e começar nosso estudo bíblico doutrinário dessa noite. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, a Deus, o privilégio de parar um pouco, Deus, como igreja, para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti, Senhor, e colocar em prática, Pai, as Tuas verdades, ó Pai, nas nossas vidas. Obrigado por nos amar, por ser o Deus tão poderoso, tão santo, tão grande, tão maravilhoso. Ministra aos nossos corações, ó Pai, produz santidade, produz graça, conhecimento, ó Pai, ousadia e sabedoria, para que possamos Te amar, Te glorificar como sendo Deus Todo-Poderoso. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um grupo de louvor e adoração. Boa noite, irmãos, graças e paz. A gente está aqui para lembrar mais uma vez do nosso Simão, nesse momento de estarmos orando pela vida do nosso Simão. E essas pessoas que Deus colocou no meu, no seu coração, para que nós estivéssemos orando por elas. E através do nosso testemunho, a gente poder estar levando essas pessoas até Jesus. A gente vai ler o Evangelho de João, seu capítulo 1, o verso 35 ao 39, diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, quer dizer mestre, onde assistes? Fizeram uma pergunta para Jesus, né? Então, através aqui do testemunho de João, no caso aqui João Batista, que era primo de Jesus e estava testemunhando sobre Jesus, e por causa do testemunho dele, 2 dos seus discípulos começaram a seguir a Jesus. E a gente tem que parar para pensar nisso. Nós somos instrumentos para que o nome de Jesus seja anunciado. Jesus disse na parábola do semeador: não importa onde a semente vai cair, se vai cair em terra boa, se vai cair na terra cheia de espinhos, se vai cair no caminho onde as pessoas vão pisar, não importa, a gente tem que lançar a semente. Lançar a semente porque Jesus é que faz a obra, é o Espírito Santo que vai dar o conhecimento, que vai abrir o coração, a mente das pessoas. Então a gente precisa de anunciar através de uma Bíblia de presente, através das nossas vidas, através de um e-mail, através do WhatsApp, do Facebook. A gente precisa fazer diferença, usar essas ferramentas que são tão boas para divulgar e para anunciar esse Jesus. Então a gente vai estar orando nesse momento pela vida do nosso Simão. Eu vou pedir que Abel venha aqui à frente e faça essa oração intercedendo pela vida do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio de adorar o teu nome, Pai, pelo privilégio de viver para ti. Nos ajude através, Pai, desse viver para ti, que nós possamos alcançar outras pessoas também, que elas olhem para nós e vejam o Senhor e que a gente testemunhe a tua glória também. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.
Eu quero que essa noite Muito bem, irmãos, vamos estudar então discipulado e crescimento da igreja, né? Vamos trabalhar um pouquinho esse assunto gostoso. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: com o propósito de poder compreender com todos os santos, junto com os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é também a altura e qual é a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como que eu faço para ser tomado de toda a plenitude de Deus? Eu preciso compreender junto com os demais santos da igreja qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede qualquer compreensão, para que então eu seja tomado de toda a plenitude de Cristo. O que a plenitude de Cristo faz comigo, produz na minha vida? Me dá direcionamento, me dá a convicção do amor, a convicção da grandeza de Deus, me dá alegria, me dá disposição, me dá discernimento para viver dentro dos projetos que glorificam e bendiz o nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Na caminhada cristã, o conhecimento da palavra é a base para o crescimento e para o fortalecimento das convicções que moldarão as atitudes diante das diversas situações que teremos na vida. Sim, a base fundamental, a vida cristã, se torna instável e dependente de muitos fatores. Ou seja, gratidão, obediência, adoração e o serviço estarão vinculados a situações que são momentâneas. Então, dentro da caminhada cristã, eu preciso entender o que foi feito por mim, para que a compreensão daquilo que foi feito para mim, por Jesus, possa me fortalecer, para que eu tenha condições de agir e reagir dentro do contexto cristão. Okay? Se tudo estiver bem, estiver certo, a vida com Deus está boa. Se não acontecer do jeito humanamente planejado, a vida cristã ficará abalada. Por isso, a gente estudando discipulado, por isso que o discipulado é uma questão de obedecer ao chamado de Jesus e crescer diariamente dentro do chamado de Jesus. E o crescimento, por sua vez, está atrelado ao conhecimento da palavra escrita do Senhor. O Senhor, ele nos dá uma palavra, nós precisamos ler uma palavra. Eu queria falar com vocês de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com algumas pessoas, sobre a palavra, sobre a importância da palavra. Se você lê a Bíblia uma vez por semana, isso não muda nada na sua vida, isso não tem influência nenhuma na sua vida. Lê a Bíblia uma vez por semana. Se você lê a Bíblia 2 vezes por semana, dá uma melhoradinha. Se você lê a Bíblia 3 vezes por semana, já dá uma melhoradinha. Mas se você lê a Bíblia de 4 vezes por semana a 7 vezes por semana, começa a mudar muita coisa na sua vida. A gente tem uma pesquisa sobre pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana. E aí descobriu que quando a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, a solidão ela cai 30%. Quando ela lê a Bíblia 4 vezes por semana, a raiva que ela tenta dominar, ela consegue dominar mais 32%. O seu relacionamento no casamento, com os filhos, melhora 40%, 4 vezes por semana. A relação com álcool e com droga melhora 57%, você abandona. A estagnação espiritual, que é uma doença no meio cristão, melhora 60%. A pornografia diminui 61%. Isso 4 vezes por semana, A gente podia completar os 7 dias por semana e ter um sucesso melhor acerca da Bíblia, O evangelismo pessoal, a preocupação com a evangelização melhora 200%.
e o discipulado melhora 230%, né? É uma melhora considerável quando você deixa de ler a Bíblia uma vez por semana só, não lê 2 ou 3, mas lê 4 vezes, né? Aí você fica pensando, né, como é que eu faço para ficar 100%, né, com o conhecimento da palavra e ter 100% de quebrar essa solidão, né, que me escraviza a pessoas, né, quebrar essa raiva que atrapalha a minha vida, melhorar o meu relacionamento conjugal, melhoramento com os filhos, né, vencer a álcool, as drogas, vencer a estagnação espiritual, vencer a pornografia, vencer para evangelizar melhor e para pensar melhor nas pessoas, né? Lê a Bíblia todos os dias, meu irmão. Se 4 vezes já traz um bom resultado, lê então 5, 6, lê os 7 dias da semana, né? E comece a experimentar melhoras em todas as áreas da vida, né? Nós não estamos em Adão, nós estamos em Cristo, né? E estar em Cristo, né, crescer através da palavra escrita de Deus, né? Então a gente pode crescer. Dá uma olhadinha nesse gráfico. A gente foi chamado por Jesus, né? A gente, vou lembrar de Mateus, foi chamado por Jesus em Mateus 9:9, um texto fácil de guardar. Foi chamado por Jesus, recebeu fé para obedecer ao chamado, passou a receber conhecimento e começou a melhorar a sua solidão, a sua raiva, seus relacionamentos familiares, melhorou os seus vícios, né? Deixou a estagnação espiritual, melhorou sua pornografia, começou a pensar em evangelismo pessoal, começou a pensar em discipulado, teve crescimento, adoração, desenvolveu gratidão e começa agora a viver algo chamado obediência, porque agora tem convicção. E aí ele pode servir proclamando, né, e fazendo discípulos, né, adorando, glorificando com muita satisfação, né? Esse é um processo interessante, né, do nosso chamado, né, que é um chamado eficiente, é um chamado eficaz, né, onde o Senhor nos chama e nos produz fé no nosso coração, e a partir desse momento ele requer que a gente tenha um processo de maturidade de fé através do conhecimento das Escrituras, né? Através da Escritura, através da leitura da palavra, a gente vai amadurecendo, né, para glorificar e bendizer o nome de Jesus, né? Jesus, nos relatos do Novo Testamento, chamou 12 homens para segui-lo, e não somente seguir, mas apreender dele e da nova vida que vem com o chamado. O Senhor chama e o Senhor também nos levanta agora ao conhecimento, né? A gente passa a ter fé. E esse chamado, né, esse chamado eficaz que produz fé, que traz conhecimento, nos leva à adoração, à satisfação, à gratidão, a obedecermos, porque a partir agora do momento que o conhecimento chega, a leitura bíblica chega, a gente entende quem é o Senhor Jesus Cristo, entende a sua onipotência, entende a sua onisciência, e a gente entende que Ele está conosco. E aí começa a fluir o serviço, a proclamação, né, a preocupação com o evangelismo das pessoas, a preocupação com o fazer discípulos, né? É claro que na visão da obra de salvação, o chamado do Senhor ele é eficiente e eficaz, é irresistível e será aplicado independente da vontade humana. No entanto, existe uma luta para o crescimento, uma luta entre a carne e o espírito que é travada no discipulado. O discipulado é um entendimento, né, do chamado, da vocação, da mensagem da cruz, da justificação. É o entendimento que agora eu preciso começar a morrer para mim mesmo, né? Eu preciso deixar de lado o velho homem, eu preciso entrar no combate contra o velho homem que ainda habita no meu coração e que fica dando gritos, né, para ganhar espaço no meu dia a dia, para ganhar espaço na minha família, né, para me fazer raivoso de novo, para acabar com os meus relacionamentos, né, para me manter viciado em coisas deste século, me manter estagnado, né, buscando coisas da carne. Então, a gente está numa luta travada contra a carne, e isso também é chamado de discipulado, isso também é chamado de santificação, né? Todos estamos passando por essa luta. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 20 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, né? A consciência vai se formando na minha vida, né? Não, porém, o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, e tem o bem que eu prefiro, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, né? Olha o combate
interessante que a gente tem no nosso discipulado, né? Não tem bem na minha carne. Eu preciso estar em contato com a palavra de Deus que vai me purificar. Me purificar, vai produzir a convicção do amor, da alegria, da paz, do ânimo, né, do Senhor, novos pensamentos, novas atitudes, fé, mansidão e domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, né? Eu preciso entender, né, que eu estou no projeto de abrir mão de mim mesmo para ter a pessoa de Cristo, né, realizando grandes coisas dentro do meu coração. Por isso Jesus também vai dizer, quem quiser vir após mim, abre mão de si mesmo. Isso é um processo. Um processo, né, onde eu vou abrir mão de mim mesmo para que a graça poderosa de Jesus, efetiva em minha vida, produza frutos, né, para que o nome de Jesus seja glorificado. Okay? O Dietrich Bonhoeffer, né, no seu livro Discipulado, ele ensinou que quando Jesus exigiu daquele jovem rico lá de Lucas 18 que se tornasse voluntariamente pobre, ele se viu diante da escolha entre obedecer ou não obedecer. Não havia alternativa. Quando Jesus pediu a Mateus, Levi, Mateus 9,9, que abandonasse a coletoria, e a Pedro que deixasse as redes para trás, eles não tiveram dúvidas da seriedade do chamado que foi feito na vida deles, né? Eles tinham de abandonar tudo, eles tinham que seguir a Jesus Cristo. E quando Pedro foi chamado para saltar do barco e andar sobre o mar revolto, ele teve de levantar e ousar dar aquele passo. Em todos esses chamados, a única coisa que se exigia era que confiassem totalmente na palavra de Jesus e a considerassem terra muito mais firme que qualquer outra segurança no mundo, né? Isso é uma definição interessante de discipulado. Não existe segurança maior do que a segurança de estar com Cristo, estar em Cristo. Não existe amor maior do que o amor de Cristo, né? Você não vai encontrar amor de mãe, amor de mulher, amor de amigo, né? Amor de filho maior do que o amor de Jesus. Você não vai encontrar neste mundo alegria maior do que a alegria de estar em Jesus. Você não vai encontrar paz neste mundo que seja maior do que a paz que foi estabelecida para você de graça na cruz do Calvário. Não há ânimo nesse mundo que seja maior do que o ânimo de Jesus. Não há nada que deveria produzir pensamentos e atitudes no nosso coração mais importante do que a cruz de Cristo. Nada pode produzir mais fé no nosso coração do que a realidade que Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Nada pode produzir ânimo para a gente ter domínio próprio, para a gente ter mansidão do que aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Nenhuma segurança é maior do que a segurança de estarmos seguros, né, na segurança da crucificação, da graça redentora, vitoriosa, poderosa e definitiva de Jesus Cristo. Nós não temos outro lugar para estacionar a nossa alma, senão na segurança da graça realizada na cruz do Calvário. Não tem ambiente, lugar mais firme do que em Jesus Cristo. Não adianta procurar. E tem gente procurando para todo lado, irmãos, caçando amores, caçando alegrias, caçando pazes, caçando ânimo em muitas coisas, e o fim de tudo isso será sempre muita frustração. O que dá a verdadeira alegria, o que dá o verdadeiro amor, o que dá a verdadeira paz é a convicção da graça, do amor, do poder, da majestade, da onisciência, do domínio, do governo maravilhoso de Jesus Cristo sobre toda a nossa história. Então isso é o discipulado, isso é a definição maior de discipulado, né? Na nossa santificação, a gente vai se santificando na compreensão de que Jesus vai treinando a gente no dia a dia para a gente melhorar. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim: tente por motivo de toda alegria o passar, vou mudar o nome aqui, tá? Tente por motivo de toda alegria o passar por vários discipulados, sabendo que o discipulado da vossa fé, uma vez confirmado, vai produzir perseverança. A perseverança tem que ter ação completa para que a gente aprenda a ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Se alguém está precisando de sabedoria para passar pelo discipulado, pede sabedoria para Jesus. Senhor, me dá sabedoria porque eu preciso passar pelo discipulado com a consciência de que o Senhor é quem tem me colocado no discipulado. Não é castigo o discipulado, não é obra maligna, não é o inferno, não são as trevas no nosso discipulado, é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo, né? A gente tem que sempre perguntar a Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com este treinamento de agora, né? Não é para que tanto castigo, né? Qual é o propósito deste treinamento para a minha vida, né? O crente não está passando por castigo, por crise, por problemas. O cristão está passando por treinamentos, né? Por discipulado, para amadurecer a consciência de Jesus.
O Salmo 119, versículo 71, ele diz que foi-me bom ter passado pelo discipulado. Né? Lógico que ele diz treinamento, pela luta, né? Pelas angústias lá, né? Porque daí ele aprendeu sobre o Senhor, né? O Salmo 119, com seus 176 versículos, né? Lá no versículo 71, ele vai dizer assim: foi-me bom ter passado pela luta, né? Para que eu aprendesse, né, os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição. E eu vou mudar o termo aqui para discipulado. Foi-me bom ter passado pelo discipulado, para que eu aprendesse os teus decretos. Estamos em treinamento, irmãos. Desde que o Senhor nos fez, né, a gente entrou em treinamentos. Toda a nossa história é uma história de treinamento, né, de discipulado, de santificação, de crescimento espiritual, para a gente poder glorificar Jesus Cristo com aquilo que Ele nos deu. Ok? A obediência ao chamado para o discipulado e crescimento não poderia ser deixada de lado. Né? Não era somente dizer, eu creio, sem aprofundar-se nas exigências desta crença. Quando Jesus tratou o jovem rico, Lucas 18, nosso texto base para a meditação dessa noite, versículo 18 ao 30, Jesus estava ensinando sobre este aprofundamento muito necessário para a vida cristã. Ok? Vamos lá. Certo homem de posição pediu-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Sim, replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: então, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, se torne pobre, terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Um homem rico que não tem condições e coragem de abandonar algo que é inferior para tomar posse de algo que é superior. Isso é discipulado, irmãos. É um homem de posição que não quer deixar as suas riquezas, que não quer deixar as suas estruturas, né, para ser discípulo de Jesus Cristo. Né? Para ele, ter dinheiro era mais importante do que ter Jesus. Né? Discipulado é abandono, né, das nossas vícios, das nossas drogas, dos nossos vícios de estimação, né? E às vezes o vício de estimação grande que a gente tem é a prata e o ouro. No caso deste homem, ele não queria vender tudo que tinha, não queria distribuir os seus bens aos pobres, porque ele era rico. E o Senhor, no discipulado, ele vai olhar para nós e dizer assim: eu quero que você deixe isso, eu quero que você abandone isso, eu quero que você dê isso tudo para alguém, né? E aí a gente começa um discipulado melhor, né? Tem coisas na nossa história, né? Na nossa estrutura emocional, na nossa estrutura espiritual, que o Senhor vai requerer que a gente tenha coragem de abandonar e trocar por algo que é muito mais valioso, né? E talvez a pergunta seja interessante, né? O que o Senhor quer que você abandone, né? Para que Ele alcance lugar muito melhor na sua vida, né? Para que Ele tenha um lugar mais importante do que aquilo, né? Às vezes tem coisas que a gente precisa abandonar emocionalmente, né? Abandonar coisas, abandonar amores, né? Falsos amores, falsas alegrias, falsos ambientes de paz, falsos ânimos, né? E entender que Jesus Cristo tem que ser mais importante. Eu me lembro de Abraão, quando o Senhor pede para Abraão o seu filho Isaque: eu quero Isaque. E aí no Monte Moriá, Abraão tem que levar Isaque e devolver Isaque para o Senhor, e a partir do momento que ele devolve Isaque para o Senhor, ele está pronto para ter Isaque de volta. Porque agora Isaque não é mais o Isaque de Abraão, agora Isaque é o Isaque do Senhor, né? A gente tem que transformar as coisas e colocar do Senhor. Não são minhas as posses, o trabalho não é meu, a sabedoria não é minha. Eu tenho que devolver para o Senhor todos os dias, né? Principalmente quando eu começo a entender que isso é meu, e não é. A família não é sua, né? O seu corpo não é seu, a sua mente não é sua, suas posses não lhe pertencem, né? A gente tem que subir no Monte Moriá e devolver tudo para o Senhor, para a gente saber usar, né? Para a gente poder usar para a glória dele, né? Então, se você prestar atenção, né? A tua família não te pertence, as coisas que Deus emprestou para você não te pertencem, né? Você tem que devolver para o Senhor para saber usar. Porque
Porque se você não devolve para o Senhor, você não sabe usar, você acaba usando para você mesmo, né? Isso é várias coisas da nossa vida que a gente precisa aprender a devolver para o Senhor, né? Então o discipulado devolva-se ao Senhor, né? Como diz Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresente as vossas vidas por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto. Culto é devolução, culto é celebração, culto é consagração, né? Se devolve na presença de Deus. Devolve não somente os seus 10%, devolve também os seus 90%. Devolve não parte da sua vida, não segura nada para você. Entrega e devolve tudo ao Senhor, né? Não seja riquíssimo, né, quando o Senhor exige de você a sua totalidade, a sua integralidade, né? O Senhor quer você totalmente, completamente. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm posses, os que têm riquezas, porque é muito mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado a casa, né, ou deixado mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba já no presente muitas vezes e mais, e muito mais no mundo por vir a vida eterna, né? Então o Senhor requer sim a nossa devolução. O dízimo é só uma representação de que a gente confia e a gente devolve tudo para o Senhor e está disposto a usar tudo para o Senhor, né? O que somos e o que temos não é nosso, não nos pertence, é do Senhor. Você não é seu, o seu falar não deveria ser seu sentir não deveria ser seu pensar não deveria ser seu, o seu vestir-se não deveria ser seu. A gente deveria perguntar constantemente: Senhor, qual é a tua vontade para o meu falar, para o meu sentir e para o meu pensar? Domina as minhas palavras, domina os meus sentimentos, domina os meus pensamentos, domina as minhas atitudes, Senhor. Somos do Senhor, somos para a glória do Teu nome, nossa família é para a glória do Teu nome, nosso trabalho é para a glória do Teu nome, tudo que não é para a glória do nome do Senhor é a nossa vaidade, é o nosso pecado, atrapalha a nossa vida, acaba estagnando a nossa responsabilidade e privilégio espiritual. O que você tem, você recebeu emprestado para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ok? Bonhoeffer diz que a visão de obediência se tornou muito relativa nos nossos dias. Jesus chamou o homem rico para efetivamente abrir mão de tudo que ele tinha. Chamou Pedro e Mateus para efetivamente também abrirem mão de tudo que eles tinham, deixarem tudo e andarem com ele e seguirem a Jesus Cristo. Na ideia que se tem e que se vive hoje de discipulado, de envolvimento com Jesus, parece que as coisas não são tão completas assim. Parece que o negócio ficou negociável, né? Olha, Senhor, eu dou um pouquinho para o Senhor, né? Mas eu não vou devolver tudo, não. Né? Parece que a gente tem medo, né, de devolver para o Senhor e Ele não cuidar da gente, não cuidar da família da gente, não cuidar das coisas que são importantes para a gente. Então a gente entrega as coisas meio que segurando, né? É seu, mas não é tão seu assim também, né? Eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso pensar no leitinho das crianças, eu preciso, né? Então a gente acaba tentando negociar com o Senhor quando na verdade discipulado é algo inegociável, né? O Senhor nos chama para Ele, e o Senhor nos convida, nos intima a devolver tudo para Ele, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, né? Aí o Senhor vai dizer assim: que adianta, né, você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você achar que tem que ficar com as coisas, né? Priorizar a família, priorizar sucesso, priorizar bens, né? E não priorizar o seu tempo com o Senhor, né? A gente acaba segurando as coisas e não devolvendo e consagrando tudo na presença do Senhor. Muitos cristãos pensam que a fé em Jesus se limita a algumas áreas da vida e começam a arrumar uma forma, então, de conciliar a vida espiritual com a vida carnal. É como se os textos bíblicos fossem olhados e analisados da seguinte forma: Jesus disse, mas não é bem assim que ele disse. A gente pode, né, fazer uma adaptação, a gente pode fazer uma releitura daquilo que foi falado.
Para exemplificar essa alteração entre o que Jesus disse e o que é interpretado em termos de obediência, o Bonhoeffer ele usa um exemplo interessante. Ele diz assim, olha, quando o pai diz ao filho, vá para a cama, a criança entende muito bem o que ele quer dizer. Mas, porém, todavia, portanto, entretanto, uma criança instruída numa teologia equivocada começa a argumentar. Se o pai disse, vá para a cama, então ele deve estar querendo dizer que eu estou com sono. Como ele não quer que eu esteja com sono, então eu posso superar o meu sono se eu for brincar. Então, o que meu pai queria dizer, na verdade, não é vá para a cama. Na verdade, ele quis dizer, vá brincar, para que o sono vá embora. Qualquer criança que estiver sendo ensinada nos caminhos da obediência, se tiver essa atitude de argumentação, o pai vai corrigir, vai mandá-lo para a cama, pois esta é a sua ordem. No entanto, irmãos, os cristãos fazem isso diariamente com Jesus. Interpretam as suas palavras de forma a adaptar as suas próprias vontades, mantendo seus hábitos e não querendo ser corrigidos. Se a correção paterna aparece, logo encontra-se uma objeção, uma argumentação a ela, até que Jesus se torne um vilão. E o cristão agora é a pessoa ofendida pela soberania de Jesus, né? A questão não é que ter riqueza seja errado, ou ter um trabalho seja errado, ou ter sabedoria seja errado, mas a grande questão é que as pessoas estão trabalhando com a argumentação humana, sempre que essas questões são colocadas em contraste com a obediência e a fé. Jesus exige obediência, é a obediência ao Senhor que molda todos os caminhos, todas as áreas da nossa vida. Salomão escreve em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, né? E então ele endireitará as suas veredas, né? Não é para negociar a palavra de Deus, é como se o Senhor estivesse dando para você o privilégio de negociar, de trazer uma proposta para aquilo que ele disse que é para ser feito. Se a gente pensar, né, nos 10 mandamentos, se a gente começa a fazer uma síntese dos 10 mandamentos, quando o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo assim, tudo o que passa pela minha mão, que está acima de Deus, é a minha idolatria. Tudo que passa pela minha mão, eu não devolvo para Deus, se torna a minha idolatria, se torna a minha escalada para o fracasso. Na verdade, eu preciso reconhecer o Senhor dos meus caminhos e devolver as coisas para o Senhor e consagrar aquilo que eu sou e tenho para o Senhor, nem sem negociar essa verdade de Deus, sem negociar o projeto de Deus para a minha vida. Deus disse, as coisas é para eu amar e obedecer. Ele não me salva pela obediência, mas a partir de salvo eu me torno obediente. Ele me dá de presente na cruz do Calvário a obediência para que agora, grato pela salvação, eu seja obediente. Não é a obediência que me salva, mas agora salvo, eu me torno obediente. E ser obediente é um processo de discipulado, de reconhecer o Senhor, de devolver o Senhor. Se o Senhor disser, vai dormir, meu irmão, vá dormir. Se o Senhor diz assim, não terás outros deuses diante de mim, então não coloque nada na frente do Senhor. Se o Senhor diz assim, não adore, não cultue nada que não seja o Senhor, então não adore e não cultue nada que não seja o Senhor. Não cultuemos, não adoremos nada que não seja o Senhor. E vamos disciplinar a nossa alma para isso. O terceiro mandamento fala para não usar o nome do Senhor para benefício nosso, irmãos. É para usar o nome do Senhor para adoração e para culto, não é para usar o nome do Senhor para meu benefício, né? O Senhor está cuidando de mim e agora o meu cuidado é adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, adorando em espírito e em verdade, combatendo os malditos pecados que assediam a minha alma e lendo a Bíblia. É isso que é o significado de adorar em espírito e em verdade. Em espírito, lutando contra a carne, e em verdade, lendo a Bíblia, né? Esse é o discipulado, irmãos. Esse é o discipulado para a gente quebrar o sentimento de solidão, quebrar o sentimento de raiva, melhorar o nosso casamento, o relacionamento com os filhos, né? Não ser viciado em nada, não viver uma estagnação espiritual, né? Fugir da pornografia e vivenciar um evangelismo pessoal, pensar na alma das pessoas. Viver um discipulado, ter uma vida satisfeita, uma vida de adoração na presença do Senhor, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e ver as nossas veredas sendo endireitadas, né? Esse é o processo do discipulado.
A obediência exigida pelo Senhor é literal, irmão, não é adaptável às situações humanas. Jesus chamou para a obediência, e quanto mais conscientes da obediência, maior será o crescimento, e quanto maior for o crescimento, mais abrangente será a obediência, até que tudo, cada parte da vida, corresponda com gratidão, com satisfação e adoração ao Senhor Jesus Cristo, no reconhecimento da sua grandeza, no reconhecimento de que Ele é o Senhor de todo o universo, né? A gente precisa lembrar o tempo todo dos 3 atributos básicos do Senhor e viver esses atributos básicos na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. Okay? Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, Ele é onipotente, né? O único que tem poder. Não há poder no diabo, não há poder em nada que não seja o Senhor Jesus Cristo, o único dono do poder, né? Ele é onisciente, Ele escreveu a história, Ele é onipresente, Ele não deixa a gente viver a história sozinho, Ele vai com a gente, Ele discipula a gente, Ele treina a gente para que a gente tenha certeza de que Ele nos ama, para que a gente viva a convicção de que Ele é a grande alegria da nossa vida, né? Ele vai trazer paz para o nosso coração, vai trazer ânimo para a gente viver para a glória dEle, né? Raquel, participação? A Sônia fez uma pergunta. Obediência é fé? A fé conduz à obediência, né? Crer, né? Crer e obedecer, né? 2 palavras interessantes, né? A gente passa a obedecer porque a gente tem fé, né? Na verdade, a obediência tem uma relação profunda com satisfação, né? Deus é tão bom para mim, o que Jesus fez é tão grande, tão santo, que agora eu tenho prazer em obedecer, né? Obedecer é o discipulado do que a gente está falando aí, né? A gente vai vivendo a nossa obediência, né? Com fé naquilo que já foi feito, né? Aquele jovem rico, ele poderia ter obedecido, né, ao Senhor Jesus Cristo se ele tivesse fé que o Senhor iria supri-lo em todas as suas necessidades, né? Aí é interessante a gente entender que o que sustenta a gente não são as posses, não é o nosso trabalho, não é a nossa sabedoria. 1 Coríntios, né, a gente está estudando Coríntios na escola dominical, nós aprendemos que quem sustenta o povo de Deus é o Senhor. E a gente precisa ter fé nisso. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, né? Precisa lembrar que nós somos peregrinos aqui e nós não somos deste mundo, né? Mas a gente vai aprender, né? A gente está no processo, estamos no processo, né, para aprender e aprender essas verdades gigantes, né? Sim, obediência e fé estão casados, né? Você tem fé, então obedece, né? Você crê que Jesus está no controle, então vamos caminhar para a glória dele, né? Muito bom. É um ciclo de crescimento, onde Cristo é evidenciado e sua própria vida em cada cristão é vista nas situações diárias em termos de obediência e fé. Okay? Este estágio de maturidade que parece tão distante da realidade dos cristãos é fruto somente da ação discipuladora do Jesus presente, do Jesus onipresente, que através de treinamentos, de muitos treinamentos, das diversas situações, vai produzir discípulos, né, conforme diz Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3, 4, 5, né, perfeitos, íntegros, em nada deficientes, que clamam por sabedoria todos os dias ao Senhor Jesus Cristo, né? O discipulado é estar passando por lutas, é estar passando por aflições, né, com bom ânimo, né, crescendo, né, para que a perfeição da integridade, né, a plenitude de Cristo esteja invadindo, né, a nossa mente e invadindo as nossas ações, né? Mente e ação, convicção, né, e atitude, né, é o que a gente tem quando a gente crê na grandeza do Senhor, né? Um discipulado eficaz está fundamentado na cruz, né? A gente tem estudado isso na escola dominical, lendo Coríntios, 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios. Discipulado está ligado a rejeitar coisas e ser rejeitado pelas coisas. Olha que interessante. O discípulo, ele rejeita o mundo, isso é uma atitude corajosa, né? E é rejeitado pelo mundo. Isso deve ser a glória de ser um discípulo. Para que a obediência ao discipulado se torne, então, real, é necessário observar a obediência do próprio Jesus em seu caminho para a cruz. Então, a gente está na coragem de
deixar de lado aquilo que antes era importante para viver agora aquilo que de fato é importante, né? Jesus é mais importante que tudo, né? Então essa é a luta, né? De abrir mão das outras coisas que a gente achava tão atraente e importante para viver para a glória de Jesus, né? Então, devolva seu Isaac no Monte Moriá e aí você tem autoridade para usar o seu Isaac. Devolva seus bens no Monte Moriá e aí você vai ter autoridade para usar os seus bens, né? Devolva a sua sabedoria na presença de Deus e aí você vai ter autoridade para usar a sua sabedoria. Devolva o seu trabalho na presença de Deus e aí você vai ter autoridade para usar o seu trabalho como um ambiente de proclamação do Evangelho. Um ambiente de viver o Evangelho, de viver o discipulado, sendo grato por tudo que Deus já te deu. A cruz de Cristo, seu sacrifício, seu sofrimento, são modelos para o discipulado. Assim como Cristo, o Bonhoeffer dizendo aí, assim como Cristo só é Cristo, sendo aquele que sofre e é rejeitado, então também o discípulo só é discípulo no sofrimento, na rejeição, e sofrendo também na rejeição, como se ele fosse também crucificado. O discipulado, como união com a pessoa de Jesus Cristo, submete o discípulo à lei de Cristo, aos parâmetros de Cristo. Isto é, ele submete-o à cruz. O convite de Jesus tem relação profunda com a cruz. Jesus, ele deu de presente para a gente a eternidade, mas também deu de presente para a gente a transitoriedade, para na transitoriedade a gente viver com a cabeça na eternidade. Ou seja, ele deu um modelo para a gente. O modelo é ele mesmo. Quem quiser vir após mim, abre mão de si mesmo, assuma o seu ministério, pegue a sua cruz, e me imite, faça o que eu fiz, viva o que eu vivi, viva o discipulado. A cruz remete ao sofrimento, remete à vergonha, à exposição, à maldição, e Jesus caminha para ela com total decisão. Jesus não abre mão, Jesus não tem dúvida quanto ao que ele mesmo tem que fazer. O seu propósito não pode ser transferido para outra pessoa. Não há como adiar, como trocar por alguma outra forma de obediência. Jesus, ele tem que morrer. Então, se a gente pega a base que é Jesus, a gente descobre que não tem outro caminho para a gente, senão morrer para o mundo, e ressuscitar em Cristo Jesus com o olhar atento na eternidade. A gente vive uma crise hoje porque as pessoas querem estar em Cristo e estar no mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Um crente que assume as formas, o jeito de falar, o sentimento, o jeito de pensar e, infelizmente, o jeito de se vestir. As mesmas postagens, hoje é tempo de redes sociais, as mesmas falas medíocres, infantis, sensualizadas, pornográficas, estagnadas, que não tem propósito. A gente foi salvo para viver uma vida na presença do Senhor, sendo discipulado por Ele. Então, se Jesus teve que morrer, meu irmão, o nosso processo de santificação, o nosso velho homem tem que morrer. E no discipulado, Jesus vai bater nele todo dia, e vai doer. Dói em mim, vai doer em você, dói nas famílias, dói na igreja, É a nossa vocação, Sermos mortos para a visão transitória e ressuscitar em cada um de nós a visão da eternidade. Isso dói? E tem cristianismo sem isso? Não, não tem. A gente pode inventar as nossas orações, mas o cristianismo tem relação com o sofrimento, A cruz remete ao sofrimento, à vergonha, à exposição, à maldição, e caminha agora para a cruz com total decisão, Eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, Eu sou santificado na verdade, a palavra de Jesus é verdade, E eu estou caminhando para a eternidade, Quando o Senhor nos salva, Ele nos salva para a eternidade, não para a transitoriedade. Ele não tem obrigação nenhuma de nos fazer prosperar na transitoriedade, porque Ele deu tudo o que a gente precisa na eternidade. Agora, a gente é abençoado na transitoriedade também, mas isso também não alcança a plenitude do nosso coração, porque a plenitude do nosso coração está naquilo que já foi feito na cruz do Calvário e na eternidade.
né? Entre a crucificação e a glorificação, eu estou vivendo essa alegria, essas duas alegrias que são importantes, irmãos. Quando morre um servo de Deus, ele passou pela justificação, ele está entrando na glorificação, que são os dois momentos mais importantes da vida dele. Ele foi justificado, né, para pensar na glorificação, e o dia que chega a glorificação dele é o dia mais importante da vida dele, meu irmão. Não é o dia mais triste, a gente vai sentir saudade de gente importante que partiu para a eternidade, mas se ele foi justificado, glória a Deus, irmãos. Lutou o bom combate, completou a carreira, guardou a fé e está na eternidade junto com Jesus, né? Por que a gente tem que brigar com Jesus se a cruz nos ensina a morrer, para que mortos na transitoriedade a gente caminha para a vida real, verdadeira na eternidade? Não tem por que a gente sofrer por causa disso, né? A gente tem que se alegrar, né? Isso é a maior alegria de um cristão transformado, é a glorificação. Vai morar com Jesus, vai estar eternamente com Jesus. Jesus quer ensinar isso aos seus discípulos porque, mais uma vez, não basta só conhecer Jesus, ouvir falar de Jesus. É preciso envolvimento. O cristão precisa de fé amadurecida. Então Jesus lança o argumento de crescimento. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se negue dia a dia assuma a sua cruz, dia a dia ande comigo, me siga, né? Onde que Jesus está hoje? Está na eternidade, irmãos. Seguir a Jesus começa na transitoriedade e tem como ápice, né, como consolidação total, absoluta, maravilhosa, a eternidade. A gente quer que Jesus nos sirva em oração na transitoriedade. Ele vai cuidar da gente na transitoriedade. A gente pode ficar muito tranquilo, mas Ele vai nos amadurecer na transitoriedade. Ele vai nos discipular na transitoriedade. Ele vai nos santificar na transitoriedade através da sua palavra, né? Então esse é o discipulado. Jesus cumpre as Escrituras trazendo a promessa de restauração, mas o cumprimento dessa promessa envolve Jesus e seus escolhidos. Se alguém foi chamado para ser discípulo, precisa estar envolvido em tudo que diz respeito ao discipulado. E se negar, tomar a cruz, seguir Jesus, faz parte deste processo maravilhoso, né? Então, não é do nosso jeito, é do jeito dele. A gente tem algumas tendências pecaminosas, alguns pecados de estimação, né? Mas na oração do Pai Nosso ele já ensinou para a gente. Pai Nosso que tem residência no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia Ele vai nos dar, né? O pão nosso de cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, né? Assim como implanta o teu reino através da nossa consciência, nos dá a maturidade, né? Não nos deixe cair em tentação, nos livra de cairmos em tentação, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, né? Amém. O discípulo precisa aprender a negar a si mesmo, né? Essa negação, a abnegação, não está relacionado ao ascetismo, né? A autocomiseração ou algum tipo de autoflagelação. Esse desprendimento de si mesmo está vinculado ao fato de conhecer a Jesus. Isso ser mais importante do que conhecer a si mesmo. Isso ser mais importante de conhecer pessoas. Isso ser mais importante que posses. Isso ser mais importante do que sabedoria deste mundo. Mais importante do que realização nessa terra. Mas conhecer a Jesus. É ver somente Jesus e não os próprios caminhos que trazem medo, que trazem frustração, que trazem angústia, que trazem depressão para a nossa história, né? Como é que eu faço para tratar o meu coração? Eu preciso ter consciência de que eu estou num projeto de discipulado e Jesus já está fazendo isso. Jesus é o maior preocupado comigo. Jesus é o maior preocupado com a minha família. Jesus é o maior preocupado com o meu bem-estar emocional, espiritual e etc. Ele é o maior preocupado. Nem eu mesmo, né, com toda a minha capacidade de cuidar de mim mesmo, consigo ser tão preocupado comigo como Jesus já é preocupado comigo. Negar-se a si mesmo significa tirar de si próprio toda tentativa de ser completo, de ser bom e de olhar somente para Jesus independente das circunstâncias. Ao seguir Jesus e tomar a sua cruz, o discípulo aprende que cruz não é um sofrimento qualquer, mas é um sofrimento que produz união com Jesus Cristo. Não é sofrer por causa deste mundo, mas é sofrer para que a existência cristã seja amadurecida na minha vida. É lutar contra o pior dos inimigos. E aí não é o diabo, irmãos, é o coração, é o ego, as nossas ambições, é o nosso desespero,
né? É a nossa angústia por se realizar nessa terra, né? Tomar a cruz é crescimento, é apegar-se ao entendimento de que o Senhor fez, aquilo que o Senhor fez, e crescer, e assim crescer olhando a circunstância como oportunidade de mais intimidade ainda com o Senhor. Diminuir essa visão da cruz é diminuir a graça, deixá-la sem sentido verdadeiro, barata, instável e até mesmo passageira, né? Cada cristão verdadeiro sempre será treinado pelo Senhor. Todo cristão verdadeiro será treinado pelo Senhor, e eu vou usar um termo, diariamente, a fim de melhorar, a fim de frutificar. As áreas de treinamento são diferentes, mas a cruz é a mesma. E em todos os casos, aquele que suportou tamanha humilhação, a morte e cruz, estará presente conosco, né? Meu irmão, todos os dias da nossa história cristã, desde que a gente entendeu o que foi feito na cruz do Calvário, a gente está sendo treinado, diariamente treinado, né? Diariamente, constantemente em treinamento. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, também do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha crítica dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, né? A gente está no treinamento, irmãos. Hebreus 12 fala que o Pai açoita todo filho que recebe, né? Ele fala assim, se a gente não está em treinamento, a gente é bastardo, a gente não é filho. Então não se assuste com o treinamento, glorifique a Deus no seu treinamento e peça sabedoria para passar por ele. Você está em discipulado com o próprio Cristo, e ele não abre mão de nos treinar pessoalmente. Então não vos fatigueis desmaiando na sua alma com o treinamento de Jesus, né? Não é falta de sorte, não é castigo, não é o diabo, não é azar, não é problema, não é crise, não é pandemia, é Jesus Cristo te treinando diariamente. Então, meu irmão, aprenda a perceber Jesus do seu lado, e bom discipulado. Aprenda a perceber Jesus do seu lado e excelente discipulado, né? Aproveita para conversar com ele, aproveita para ler a Bíblia, aproveita para matar o velho homem, aproveita para tirar todo o peso do pecado que assedia você. Corra com perseverança essa carreira maravilhosa do discipulado. Não perca os olhos jamais de Jesus Cristo, né? O que pode te ajudar, o único que pode te ajudar, o caminho, a verdade, a vida, a porta, o pastor, o todo-poderoso, o único poderoso é Jesus Cristo, meu irmão. Não perde tempo com pessoas, não perde tempo buscando em outros lugares, né? Busca em Jesus, busca na palavra, lute contra seus pecados, né? Aumente a sua fé, produza mais fé, né? Ajude pessoas que estão caminhando, né? Seja ajudado por pessoas que estão amadurecendo o discipulado, pessoas que têm crescimento espiritual, pessoas que estão sendo treinadas num bom discipulado. Jesus está nos treinando, irmãos. Não há um filho dele que ele não açoite. Está lá em Hebreus capítulo 12. Se você estiver sem açoite, aí você olha para si mesmo e diz assim, sou um bastardo, porque não estou sendo treinado, né? Jesus vai nos treinar diariamente. Na cruz, as raízes com este mundo são desfeitas, dando lugar a uma nova vida, uma nova árvore plantada agora no céu. A cruz é imposta a cada cristão. O primeiro sofrimento com Cristo que cada um tem de vivenciar é o chamado que rompe a nossa união com este mundo que a gente ama tanto e que a gente tem que parar de amar tanto. É a morte do velho ser humano no encontro com Jesus Cristo. Desde sempre, quem entra no discipulado entrega-se à morte de Jesus, põe a vida à disposição da morte. A cruz não é o fim terrível de uma vida feliz e piedosa, ela se encontra no início da comunhão com Jesus Cristo. Todo chamado de Jesus leva a morrer, à morte. Quer se dê a maneira dos primeiros discípulos, que deixaram casa, profissão para segui-lo, quer se dê a maneira de Lutero, que abandonou o mosteiro e retornou à vida civil. Em qualquer situação, essa morte nos espera, a morte em Jesus Cristo, a negação do nosso velho ser humano, né? Dietrich Bonhoeffer diz isso, né? Lutero diz isso, e
Eu estava vendo esses dias a ordenação do nosso amigo reverendo Giovanni lá, de Conceição de Jacareí, e o pastor que conversou com ele lá, depois da ordenação, disse: você precisa morrer. Você precisa morrer. As pessoas têm tanto medo de morrer, né? Mas a gente morre para o velho homem, e depois a gente morre para essa terra, e depois a gente morre para ir para a verdadeira vida, né? Essa carne aqui é passageira nessa terra, essa carne vai para o céu, aí o Senhor ressuscita 0 quilômetro, né? E a gente passa a viver de verdade. Nós estamos neste mundo para morrer para este mundo, e para morrer e sair deste mundo e estar eternamente com Jesus. Isso se chama discipulado. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, assuma sua cruz, né? Morra. Morre, meu irmão, morre para você mesmo e vive para Jesus Cristo, né? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz aplica-se ao discipulado entre os cristãos, na empatia demonstrada tanto no sofrimento quanto na luta em relação agora ao velho homem, né? Aquilo que Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e esse mesmo se entregou por mim, né? Já não sou eu mais quem vive, né? Agora quem vive é Jesus Cristo, né? O negar a si mesmo, tomar a sua cruz, aplica-se ao discipulado entre os cristãos, da empatia demonstrada tanto no sofrimento quanto na luta em relação ao velho homem, né? A atitude ensinada por Jesus ensina cada cristão a olhar o outro como um ser em crescimento e ajudar esses seres em crescimento, né? Vamos chamar seres morrendo? A gente ajuda a matar. Quando você pega um cristão, né, que está lutando, né, você ajuda a matar ele, matar o velho homem. Você não mima o velho homem. Você tem razão. Não, meu irmão, você fala a verdade para ele. Você dá muito lugar para o velho homem, por isso que você está morrendo desse jeito, né? A vida espiritual está desenvolvendo uma estagnação espiritual na sua vida, porque você está dando muita vazão para o velho homem, né? Desde que Jesus nos salvou, Ele colocou um novo homem no nosso coração, mas Ele não tirou o velho homem. Os dois estão em combate, irmãos. Então, agora Jesus vai nos ensinar a crescer o novo homem, né, para que o velho homem não tenha mais poder sobre a nossa vida, até que a gente mate, né? Então é legal quando a gente for ajudar um cristão, um irmão, a gente bater no velho homem, né? E ajudar a matar. Bate na cabeça, né? Ele alimenta o novo homem e bate na cabeça do velho homem. Paulo fala aos Gálatas para que levem as cargas uns dos outros. E dessa forma eles estariam então cumprindo a lei de Cristo, né? A lei é negar a si mesmo, né? E carregar a cruz, e essa lei precisa ser obedecida. Esse sofrimento faz parte do cristianismo verdadeiro, o qual desmascara qualquer intenção de estabilidade e satisfação neste mundo, deturpando a verdadeira satisfação e plenitude em Cristo Jesus. O que as cartas do Novo Testamento vão nos ensinar? Que há plenitude em Cristo, mas não pode haver plenitude para a nossa alma fundamentada neste mundo, né? Quem quiser amar o mundo, quem quiser ser amigo do mundo, Tiago vai dizer, Tiago 4,4, né? Torna-se inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. A gente está no mundo, mas a gente não pode ser sugado pelo mundo, como se ele fosse um fim em si mesmo, como se ele fosse a nossa pátria, como se ele fosse a nossa nação. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nossa satisfação e plenitude é em Cristo. Por isso que os 4 primeiros frutos do Espírito Santo é amor, né? Nosso amor é Jesus. Alegria, nossa alegria tem que ser Jesus. Paz, nossa paz tem que ser Jesus. Longanimidade, ânimo longo, tem que ser Jesus, irmãos. Porque se nosso amor for coisas e pessoas, a gente vai se frustrar. Se a nossa alegria for correr atrás de prazeres, time de futebol, né, play center, diversões deste século, né, praia, campo, camping, etc., a gente vai se frustrar. Se nossa paz for ausência de conflito, ausência de pandemia, ausência de guerra, ausência de crises, ausência de perseguição, a gente vai se frustrar. Se o nosso ânimo for fundamentado em ter alguma coisa, a gente também vai se frustrar. Porque a gente tem tudo que a gente precisa em Jesus, né? O verdadeiro amor, verdadeira alegria, verdadeira paz, verdadeiro ânimo, né? Aí a gente sabe usar as demais coisas, porque o amor, a alegria, a paz, o ânimo de Jesus faz a gente devolver tudo no altar dele, para a gente saber usar as coisas, né, com sabedoria para ele, e não para nós mesmos, né? Porque usar as coisas que Jesus dá para a gente mesmo é a nossa vaidade.
Usar as coisas que Jesus dá para a glória do seu nome, né? Para nossa maturidade, para a maturidade dos nossos irmãos, para a proclamação do Evangelho da graça de Deus, é verdade. E a gente amadurece. E todos estamos neste processo, irmãos. Não tem ninguém acabado, né? O pastor fala como se ele já tivesse perfeitinho, né? Então, não, mas vou chegar lá. Né? A gente tem só 50 anos, né? Quando eu tiver com a idade de ser adulto, né? Daí eu vou estar bem legal. Né? Se eu tiver com a idade de presbítero adulto, daí eu vou estar bem melhor. Né? Mas também não vou estar acabado, não. Né? A gente está no processo. Né? Ser discípulo verdadeiro envolve reconhecimento da vida de cruz. A obediência literal ao chamado do Senhor, 10 mandamentos, a certeza de que Ele, como mestre, está sempre presente, onipresente, guiando os seus discípulos. Lutero disse algo que é fantástico e que nos ajuda a fechar o estudo dessa noite. Olha o que Lutero disse. Você não deve agir de acordo com o seu entendimento, mas muito acima dele. Se você se atirar na insensatez, eu lhe darei meu entendimento. Não entender é o verdadeiro entender. Não saber para onde vai, esse é o verdadeiro saber. Meu entendimento faz que você não entenda. Abraão abandonou a terra natal sem saber para onde ia. Ele se entregou à minha sabedoria, abriu mão de sua própria sabedoria e dessa maneira seguiu o caminho certo, chegando ao destino verdadeiro. Esse é o caminho da cruz. E você não consegue encontrá-lo sozinho. Eu tenho de guiá-lo como se você fosse cego. Por isso, nem você, nem ser humano nenhum algum, nem qualquer outra criatura, somente eu, Jesus falando, né? Mesmo por meio do meu Espírito e de minha palavra, posso ensinar o caminho a ser trilhado. Não é a obra que você escolheu, nem o sofrimento que você prefere, mas é o caminho com que você depara, não obstante sua escolha, seu pensamento ou o seu desejo. E é aí que eu chamo, e é aí que você se torna discípulo. É a hora oportuna, o seu mestre chegou. Olha que coisa linda, né? Como se Jesus estivesse falando com ele, dizendo assim, não é do seu jeito, não é nos seus pensamentos, né? Não saiba nada, segura na minha mão, que agora eu vou segurar na tua mão e eu vou te conduzir agora ao verdadeiro discipulado. Seja bem-vindo ao cristianismo, onde o Todo-Poderoso Jesus Cristo está treinando você. Ok? E a gente pode concluir dizendo assim, viver Jesus é morrer e obedecer ao Senhor Jesus, tirando nossos pés deste século inseguro, firmando nossos pés na eternidade segura dele. Vamos ler de novo as palavras de Lutero e vamos chamar o presbítero Adalto. Será que ele está por aí, né? Mas vamos ler primeiro aqui, né? Vamos lá. Você não deve agir de acordo com o seu entendimento, né? Não trabalhe em cima da sua sabedoria humana, mas vá além dela. Se você se atirar na insensatez, eu vou lhe dar o meu entendimento. É Jesus dizendo, falando, Lutero está fazendo aí uma observação de Jesus falando com o seu coração, né? Não entender é o verdadeiro entender. Não saber para onde vai, esse é o verdadeiro saber. Meu entendimento faz que você não entenda. Abraão abandonou a terra natal sem saber para onde ia, se entregou à minha sabedoria, abriu mão da sua própria sabedoria e dessa maneira seguiu o caminho certo, chegando então ao destino verdadeiro. Esse é o caminho da cruz, você não consegue encontrá-lo sozinho, eu tenho de guiá-lo como se você fosse cego. Por isso, nem você, nem ser humano algum, nem qualquer outra criatura, somente eu mesmo, por meio do meu Espírito e da minha palavra, posso ensinar o caminho a ser trilhado. Não é a obra que você escolheu, nem o sofrimento que você preferiu, mas é o caminho com que você depara, não obstante a sua escolha, seu pensamento, o seu próprio desejo. E é aí que eu chamo, e é aí que você se torna meu discípulo. É a hora oportuna, o seu mestre chegou. Aleluia. Amém? Presbítero Adalto está na área. Cadê o seu presbítero Adalto? Está aí, presbítero Adalto? Claro que sim, pastor. Boa noite. Foi muito bom participar do estudo da Palavra de Deus e por esse privilégio de ter a oportunidade de ouvir a mensagem da Palavra do Senhor. Santo Deus, nosso Pai, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens nos sustentado, tens nos abençoado. Eu te peço, Deus, que seja abençoando a Tua igreja, abençoando, Deus, aquelas pessoas que estão lutando com a enfermidade, que elas possam ter alcançado a tua misericórdia, sendo curado e ser agradecido a Ti por tudo que tem recebido das Tuas mãos. Dá-nos, ó Deus, a orientação dos céus, em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos.
Amém. Irmãos amados, a paz seja com os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um abração, sábado esteja conosco, Nova Jerusalém, na sexta-feira também nos estudos, né? Deus abençoe muito.